mais um vídeo da nossa jornada interdisciplinar que está muito legal, com profissionais incríveis. E dessa vez a gente vai ter a oportunidade de poder conhecer mais sobre a área da odontologia e a residência. Para falar sobre esse tema, a gente convidou a Mariana, do Insta Guia Residência. Ela está aqui e vai poder se apresentar para vocês. Oi, Mari. Oi, Elisa, tudo bem? Queria agradecer para você e para minha xará Mari, né, pelo convite. Acho incrível a oportunidade de a gente poder falar um pouquinho da relação da medicina e da odonto no âmbito hospitalar, né? Para quem não me conhece, meu Instagram é @guiaresidência. Se você é da odonto, se você já quer conhecer um pouquinho sobre a residência, como se preparar, segue meu Instagram. Eu posto aulinhas sempre no IGTV gratuitas e eu também dou aulas particulares online, né, caso você queira estudar mais profundamente as coisas. E eu também tenho uma apostila, que é um guia de CTBMF para quem também quer passar na residência, né? E aí eu acho que é uma oportunidade incrível para falar para vocês. Ô, Mari, conta pra gente, a sua residência que você faz agora é sobre o quê? Qual é a É área que você tá? bucomaxilo. Ah, certo. Então, até puxando aqui para a gente começar as perguntas, o que foi que te motivou a fazer a residência? Então, eu sempre, desde a época que eu queria prestar vestibular, eu queria fazer algo na área da saúde, né? Na época eu não tinha muito fechado se eu queria fazer odonto, se eu queria fazer medicina, então eu estudei voltado para eu passar em alguma coisa na área da saúde. E aí eu conheci a esposa do meu primo, ela é dentista, e eu sempre falava, quero fazer cirurgia, quero fazer cirurgia. E aí ela me apresentou a bucomaxilo e foi quando eu botei na minha cabeça, eu quero ser bucomaxilo. Então eu já entrei no odonto querendo ser bucomaxilo. Entendi. Então eu só construí isso, fui me apaixonando mais pela matéria e foi construindo o caminho até eu passar na residência. Ah, que legal. É bom, né, quando a gente tem referências que podem ajudar nessa escolha. E em relação às áreas da residência, além da bucomaxilo, quais são as outras opções que a gente que tem a possibilidade de fazer residência na E Odonto? quando você me mandou essa perguntinha para a gente conversar, eu fui até olhar no site do Uhum, CFO. Porque eu conversei com o Luiz é Buco, né, que é o meu noivo, e ele me sim. falou que a única residência da odontologia que é regulamentada pelo CFO é a bucomaxilo, né? Ah, Eu antes achava que a odontologia hospitalar era, mas você pode ser especialista, mas não a residência, né? A residência hospitalar. E aí eu lembro que eu também já tinha ouvido falar em residência de saúde da família, só que a única que é realmente residência, regulamentada como residência pelo Conselho Federal de Odontologia, é a da Bucomaxilo. As outras são consideradas especialidades. entendi, interessante. No caso, então, assim, esse contexto de residência na Odonto só tem para bucomaxilo, não é? Bucomaxilo. Na Certo. cidade que eu morava, tinha aberto um edital de residência odontologia hospitalar. Só que aí foi o que eu fui pesquisar, né? Eles colocam o nome de residência mais regulamentada mesmo pela CFO e a Buco. Certo, massa. Em relação ao processo seletivo, Mari, como é que foi a sua prova? Como foi a sua preparação? Então, o curso da odonto que eu fiz são de 5 anos, né? Que eu me formei lá em Aracaju, que eu sou de Sergipe, bem Hum, pertinho de vocês. É, E aí, como eu sempre quis buco, eu sempre fiz muito bem as matérias básicas, anatomia, fisiologia, aquelas matérias que o acadêmico, quando entra na faculdade, ele não dá valor, e depois lá para frente, quando começa a pegar farmaco, começa a pegar matéria específica, você sente falta. Então, como eu já tinha um pouquinho noção disso, aí eu fiz bem as matérias básicas, nunca pulei etapa, né, quero buco, tô pagando anatomia, mas vou ler um livro de cirurgia. Nunca, eu acho que a gente tem que respeitar o momento que a gente está vivendo e seguir a etapa daquilo, né? Eu comecei a estudar mesmo para residência, faltando 2 anos para eu prestar a prova. E aí eu revisei todos os assuntos básicos, comecei a estudar todos os assuntos específicos de novo, por livro, né? Eu sempre falo que tudo que a gente quer saber tem um livro. Então, não custa pegar o livro, abrir e ler, né? É muito melhor você chegar, não, olha, isso aqui é isso aqui porque eu vi no livro tal, do que, eu vi alguém falar. Eu acho lindo quem lê, eu amo ler desde pequena. Então, eu estudei tudo por livros, estudei sozinha por livro. E aí, quando eu passei na prova de residência, eu fiz 3 provas, é uma pergunta que sempre me fazem. Eu fiz uma de Pernambuco, que era que eu queria muito passar, porque era próximo dos meus pais, e eu fiz 2 aqui em São Paulo. Acabei passando aqui em São Paulo, né? Acabei a faculdade, já emendei direto à residência, sim. que era o meu sonho.
e graças a Deus deu muito certo. E Que aí, bom. na prova que eu passei, a gente teve uma fase de prova objetiva, que são 50 questões classificatórias, e aí você tem que acertar pelo menos 25. E aí você vai para a segunda fase. A minha segunda fase foi uma prova oral, era um caso clínico de uma fratura, e aí eu falo desde o início da avaliação do paciente, o que eu vejo até as complicações depois do tratamento. E a análise curricular, né, que a maioria das residências cobram muito a parte da análise curricular. E aí foi assim que eu consegui tirar nota muito boa e passar na residência. Aproveitando, Mari, na graduação, assim, para sua trajetória, né, para contribuir com essa análise curricular, o que é que você fez que você acha que contribuiu? Eu fiz iniciação científica em cirurgia, né? Eu não sei como é na parte da residência da medicina, mas, por exemplo, da cirurgia, da parte do odonto, né? Você tem que fazer tudo voltado para a cirurgia. Não adianta você ter um currículo incrível de outras áreas, se não voltadas para a da cirurgia, né? Então, eu fiz iniciação científica em cirurgia. Eu fui para vários congressos, apresentei vários trabalhos sobre cirurgia, fiz estágio de cirurgia, fiz dois, né? Eu também participei de liga de cirurgia. Tudo que tinha cirurgia eu já Tinha fazia cirurgia. para ganhar. Infelizmente, não escrevi artigo científico durante a faculdade. Né? Eu estava tão focada em fazer bem, estudar bem para a prova, que eu acabei me desleixando nessa parte. Mas para todo mundo que quando está estudando, eu falo, faz artigo científico, dá um diferencial absurdo na nota. E monitoria também conta. Né? Eu fiz monitoria, mas acabou que eu não ganhei o certificado porque eu fiz mais voluntária. Mas eu fiz Sim. anatomia, que é uma matéria que eu sou completamente apaixonada. Então, são esses os pontos básicos, né? Artigo, apresentar trabalho, estágio, iniciação científica, tudo isso voltado para a área da bucomaxilo. Massa. E como é que a sua residência é estruturada no sentido assim? São 2 anos, né? São Tem. três, São 3 anos? três Ah, anos. massa. Então, como assim são os estágios, remuneração, tem aula, tem prova? Então, a minha residência ela não é remunerada. Aqui em São Paulo tem várias que não são remuneradas via MEC, né? Tem algumas que são a própria prefeitura que pagam, tem outras que a faculdade faz estágio naquele local e paga a bolsa dos residentes. Mas na minha residência a gente não, infelizmente, não tem bolsa, né? E aí a gente sempre tem um estágio, a gente tem dois momentos de estágio, a gente tem o estágio de férias para os acadêmicos, que é em janeiro e em junho, e aí eles acabam vivenciando com a gente, participando das cirurgias, né? Obviamente é um estágio observacional, ninguém vai mexer no paciente, né? E aí eles ficam um mês com a gente durante as férias, de segunda a sexta, acompanhando o nosso serviço. Eu fui estagiária do serviço que hoje eu faço Uhum. residência, né? E foi incrível para mim, fiquei muito feliz quando eu passei lá. Né? Além disso, a gente tem aulas semanais, mas como são as aulas na residência que eu faço? A gente opera toda semana, caso de fratura. Agora não está tendo eletiva por causa da pandemia, mas a gente faz ortognática, cirurgia de ATM, patologia. E aí, quem é responsável pelo caso cirúrgico da semana, o residente tem que montar uma aula do caso do paciente. Então, eu colho todo o histórico do paciente, a gente tira a foto da tomo, tira a foto do paciente e a gente faz uma discussão clínica, né? A gente só dá aula teórica quando tem os estagiários, que aí os residentes dão aulas teóricas para os estagiários. Mas entre os residentes é discussão clínica. A gente fala para o preceptor, a gente vai fazer isso, isso e isso, e aí ele fala se tá bom, se não, ou se vai mudar, né, o que a gente planejou. No E aí a caso, gente tem três, né, são três são residentes, né, o três. R1, o R2 e o R3. O R1 é aquele ano chato, fica no pronto-socorro, faz papelada, a única fratura que a R1 opera é fratura nasal, leva muita reclamação porque R1, tudo é culpa do R1, tudo que acontece errado é do R1. Eu já fui É. R1 e a culpa já foi inteira minha. Agora a gente passa, né, o R2, na minha opinião, que é o ano que eu tô agora, é o ano mais incrível, que é o ano que a gente opera trauma, até todo mundo entra na bucomaxilo querendo operar trauma, é o ano que a gente opera trauma. E o R3 é o ano que você vai começar a estudar para concurso, estudar para fazer mestrado, para o que você quiser. E aí só faz cirurgia ortognática e cirurgia da ATM, que são cirurgias mais estéticas, né? Que são cirurgias que precisam de uma destreza manual mais avançada. Deixa eu te perguntar uma coisa, Mari, em relação às aulas, porque assim, na medicina,
como acaba tendo assim, essa visão de residência médica, as aulas são. A gente não tem um eixo transversal que é com as outras profissões. Então, a gente tem as visitas, mas de sessão mesmo acaba não tendo com as outras profissões. No seu caso, também é mais unidirecional, ou só odonto, ou entra também outras profissões nas É, aulas? é só a gente mesmo, né? Até Ah, nas visitas, as visitas que a gente passa no paciente para fazer prescrição, é só a gente que vai mesmo para fazer. Quando a gente nota, por exemplo, alteração em exame de sangue, no hemograma, paciente precisa de uma avaliação da psiquiatria, paciente está com infecção não controlada mais com os antibióticos de primeira escolha que a gente prescreveu. Aí a gente pede interconsulta com as outras especialidades. E aí, além da gente passar a visita naquele paciente, a outra especialidade também passa, mas não em conjunto. Né? Porque às vezes entendi. a gente vai bem cedinho, porque tem que entrar no centro cirúrgico, já outra especialidade entrou no centro cirúrgico mais cedo e passa mais tarde. Então a gente não consegue passar em conjunto. Mas a gente se comunica pela evolução do paciente, né? A gente escreve tudo lá, a outra área responsável também escreve e a gente vai se comunicando pelo papel da evolução. Ah, então parece bastante com a nossa residência. E para finalizar, Mari, eu queria que você falasse, pontuasse aqui para a gente qual é a importância da visão multidisciplinar, né? Como é que a odonto encara isso? Então, para a gente é bem tranquilo, aliás, ajuda muito, né? Porque a gente tem que saber até onde vai a nossa área de atuação, nosso campo de atuação, né? Como eu falei, para a gente é fundamental a gente pedir avaliação, por exemplo, de um psiquiatra para um paciente que é dependente químico, para ajudar no processo de preparação daqueles pacientes para a cirurgia. Né? A gente já teve caso de infecções graves de pacientes. A gente teve um paciente, uma época, com faceite necrotizante. Então, a gente precisava chamar o profissional da Inspecto. Então, a gente tem essa abertura, né? Como a gente convive muito no hospital, acaba que a gente vai conhecendo todo mundo. Então, a gente conhece o clínico, a gente conhece o psiquiatra. Então, é bem mais fácil essa interação. E às vezes tem troca de conteúdo assim, até no corredor a gente encontra, deixa eu tirar uma dúvida, me ajuda aqui, ó. Meu paciente tem isso e isso. Eu posso fazer alguma coisa da minha parte? Ou... E aí é bem boa e bem tranquila essa interação. Massa, Mari. Bom, eu queria te agradecer pela sua presença aqui na nossa jornada, tá certo? Gostei bastante do seu Insta, do seu conteúdo, achei bem Obrigada, você bacana. também. Espero que a galera que está assistindo aqui também possa te acompanhar, viu? Sucesso aí na sua jornada e até mais. Obrigada a vocês pelo convite.